Carta de Paulo aos Gálatas, o primeiro capítulo, no verso de número 1. Gálatas, capítulo de número 1. A carta aos Gálatas também foi escrita pelo apóstolo Paulo, a qual Gálatas foi endereçada a uma região chamada Galácia. Essa região era várias cidades localizadas na Ásia Menor. Hoje esse local é a Turquia. O país da Turquia se encontra essa região da Ásia Menor, onde havia ali as igrejas, as cidades, onde existiam as igrejas, na região de Galácia, para a qual Paulo envia essa carta aos Gálatas. A carta aos Romanos foi enviada somente para a igreja em Roma. A carta aos Efésios foi enviada para a igreja de Éfeso. Essa é a única carta que é enviada para várias igrejas neles. Várias igrejas na região de Galácia, a qual Paulo envia essa carta para lhes ensinar as doutrinas do Evangelho de Jesus. Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. E o versículo de número 1. Gálatas 1, versículo 1. Paulo diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então aqui no primeiro versículo já dessa carta nós aprendemos algo muito interessante, que o chamado de Paulo não veio dos homens, nem foi por ordem humana, mas foi diretamente de Jesus, por ordem e chamado divino, pois a Bíblia diz que quem nos ungiu foi Deus. Então, o que nós vemos acontecer hoje? Muitas pessoas são ungidas a pastores, a obreiros, mas não por parte de Cristo, mas pela parte dos homens. Quantas pessoas nós vemos nas igrejas, infelizmente nas igrejas maiores, pessoas que são advogados, médicos, se convertem, não demora nem um ano já são ungidos a evangelista, presbítero, até pastor. Tudo isso é uma unção por dinheiro, é uma unção comprada, mas não é como a unção do apóstolo Paulo, pois ele foi chamado não da parte dos homens, nem por homem algum foi levantado, mas ele foi levantado por Jesus e pelo Pai para fazer a obra de Deus, para ser um servo de Deus. A palavra apóstolo significa enviado, ou seja, Paulo foi escolhido por Jesus para ser um apóstolo, o enviado de Deus à terra, às pessoas, para pregar e anunciar o Evangelho, as boas novas de salvação do nosso Salvador. Paulo, então, foi escolhido por Deus. Se Paulo tivesse esperado a aprovação do homem, ou o homem o escolher, com certeza ele teria morrido no pecado e teria ido para a condenação eterna. Mas Cristo o chamou, mesmo quando todos tinham medo dele, pois ele era perseguidor da igreja, Cristo o chamou e o escolheu. Tanto que em Atos capítulo 9, quando Jesus fala para Barnabé ir até ele fica meio com medo. Barnabé não, Ananias. Deus aparece para Ananias e fala: Ananias, vai até Paulo e ora por ele, porque eu vou levantar ele para ser um homem de Deus. Ele é um vaso escolhido. Mas Ananias então fala para Jesus: mas Jesus, eu fiquei sabendo que ele assola as igrejas, que ele persegue as igrejas. Mas vai, Ananias, porque eu chamei Paulo. Então, se Paulo dependesse da opinião de Ananias, de Pedro, de João, de Tiago, da humanidade, eles seriam rejeitados. Mas como Deus o escolheu, o seu alvo, então, foi Deus, e foi fazer e obedecer a ordem de Deus. Então, Paulo começa essa carta já se apresentando: eu sou Paulo, eu não sou qualquer um, eu não sou um pastor simplesmente, ou um evangelista, mas eu sou um apóstolo escolhido
diretamente por Jesus Cristo, para anunciar o Evangelho de Deus. Versículo 2: E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas de Galácia, graça e paz, da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo aqui, ele era acompanhado, é o que ele vai dizer no verso 2. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, ele não fazia a obra de Deus sozinho, ele tinha os seus ajudantes, os seus cooperadores. Ele viajava com Barnabé, sua primeira viagem missionária. A sua segunda viagem, ele viajou com Silas. Alguns dizem que Lucas também acompanhou Paulo nas suas viagens, algumas Timóteo acompanhou. Paulo sempre estava acompanhado por homens e mulheres de Deus para fazer a obra do Senhor. Então ele começa essa carta se apresentando e agora ele manda saudação para as igrejas que estavam na Galácia, ou seja, eram várias igrejas. Versículo de número 4: O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Então aqui nós vemos Paulo falando já, começando a falar de Jesus, o qual se deu a si mesmo pelos nossos pecados, para nos salvar dos nossos pecados e nos livrar do presente século mau, deste mundo mau, deste século tenebroso. Então, nós observamos lá em Mateus que Jesus morreu para nos livrar dos nossos pecados, nos dar liberdade. E aqui também tem mais um ponto: Cristo morreu para nos livrar deste mundo mau. Então você vê como o Evangelho de hoje está totalmente aquém, está totalmente fora do verdadeiro Evangelho bíblico, pois o Evangelho de hoje anunciado pelos pregadores é o Evangelho que promete somente uma cura de enfermidade, prosperidade e somente uma salvação do inferno. Mas o Evangelho bíblico promete salvação dos pecados e salvação deste mundo mau, deste presente século. Olha lá, não está falando do outro mundo, está falando deste mundo. Promete uma salvação deste mundo, promete que nós iremos fazer a vontade de Deus, nosso Pai, nesse mundo tenebroso. Então esse é o Evangelho. Jesus, além de nos livrar do inferno, nos levar ao céu, nos justifica, nos perdoa dos pecados, nos livra de viver na prática do pecado, a qual nós vivíamos antes de conhecê-lo, e agora nos livra também deste mundo tenebroso. O que é este mundo, esse sistema? Pelo que as pessoas lutam hoje no mundo? Você já parou para perguntar? As pessoas lutam pela glória, lutam pela fama, pelo dinheiro, vivem no espírito de prostituição, de luxúria, de egoísmo, mas o verdadeiro cristão, a qual recebeu a Cristo na sua vida, ele é livre deste mundo mau. Ele é livre das impiedades deste mundo. Ele é livre, como eu já preguei aqui em Tito, diz que a graça de Deus manifestou-se salvando todos os homens e nos educando para que vivamos neste presente século sábia, justa e piedosamente. Está lá em Tito capítulo 2, já preguei aqui, inclusive acho que faz 1 ou 2 semanas. Então, Cristo veio à terra para nos livrar dos nossos pecados, deste mundo mau, e para que neste mundo mau, como diz lá em Tito, vivamos uma vida justa, sábia e piamente. Vivamos uma vida de acordo com Cristo. Pois esta é uma dos nossos maiores desafios e das nossas metas. Qual é a nossa meta como cristão? Qual é o nosso alvo? Se você vai numa empresa, numa fábrica, numa loja, num mercado, tem uma meta, não tem? Tem um alvo. Vender tanto por mês. Chegar tanto. Se você é um vendedor de uma loja,
O gerente todo mês vai te dar uma meta. Você tem uma meta de vender isso por mês. E você tem que bater essa meta. E se você não bater essa meta, você é demitido. Qual é a meta do cristão? Qual é o alvo do cristão? O nosso alvo, irmãos, é o alvo e a meta mais difícil de todas. Qual é o nosso alvo, então? Imitar e andar como Jesus Cristo andou. 1 João 2,6 diz: aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Em Atos capítulo 10 diz: Jesus andou por toda a Judéia, fazendo bem a todos os homens, porque Deus era com ele. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo com virtude, que curou os oprimidos do diabo. Ou seja, Cristo andou em amor, em obediência, na unção do Espírito Santo, fazendo bem aos pobres, pregando a palavra, falando a verdade em amor, andando em mansidão, em humildade, andando em justiça, em bom caráter. Assim foi a vida de Jesus, uma vida reta, santa, sem pecado. Então, lá em 1 Coríntios 11, verso 1 diz, Paulo vai dizer: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Quem é imitador de Cristo, irmãos? Automaticamente, ele não vai furtar, não vai roubar, não vai adulterar. Se for ver, você nem das leis. Por que não precisa? Porque se ele imita Cristo, ele não vai adulterar, ele não vai mentir, ele não vai roubar, ele vai dar o seu melhor para Deus, assim como Cristo deu. Ele vai viver para a glória do Pai, assim como Cristo viveu. Então, quem imita Cristo, quem quer andar conforme Cristo, já não está debaixo da lei mais, mas está debaixo da graça. E a sua meta é superior à meta do Antigo Testamento, deles guardarem uma lei. A meta é superior, porque é agradar o Filho de Deus, é andar como ele andou. Colossenses capítulo 2 vai dizer assim: assim como vocês receberam Cristo, assim também andai nele. Então o Evangelho hoje moderno, ele ensina o quê? Recebam Cristo no seu coração. É bem assim, você vai na frente, convida Jesus para entrar no seu coração e você já está salvo. Mas o Evangelho nunca diz isso. O Evangelho diz: recebam Jesus e andem nele. Andem nele. Por que, então, que Jesus disse para Nicodemo: quem não nascer de novo, não vai para o reino dos céus? Por quê? Porque quem não nascer de novo pelo Espírito de Deus, quem não for regenerado, quem não for uma nova criatura em Cristo, para andar já não conforme o mundo, mas conforme a palavra, conforme o Evangelho, conforme Jesus andava, esse não tem a salvação, esse não foi salvo. Por quê? Porque uma das provas da salvação é o fruto. E qual é o fruto que nós temos que dar? Andar conforme Jesus andou. Este é o alvo nosso. Porque Jesus deu a si mesmo para nos livrar deste século mau, deste mundo mau a qual vivemos, onde as pessoas vivem totalmente uma vida egoísta, uma vida carnal, pecaminosa. Cristo se deu a si mesmo na cruz para nos salvar, para que nós não vivamos mais nesse ritmo, nesse caminho largo, nessa porta larga. Mas Cristo deu a si mesmo para nos fazer a sua igreja, para nos fazer uma igreja gloriosa e andarmos e imitarmos a Ele. Hoje, as pessoas imitam muita gente. Imitam pregadores famosos, pastores, que até se forem de Deus é bom nós imitarmos, pessoas de Deus, copiarmos as pessoas de Deus. Mas muitos hoje não imitam mais Jesus. Imitam homens de Deus. Alguns até na igreja imitam cantor mundano, imitam atriz, ator, jogador de futebol. Se o jogador de futebol cortar o cabelo de um jeito, todo mundo vai cortar, igual ele corta. Mas por que as pessoas não querem mais imitar o Filho de Deus? Imitar Jesus. Lembra na Copa do Mundo, quando o Ronaldinho cortou o cabelo e deixou só um tuchinho aqui? Vocês irmãos lembram? Quantas pessoas ficaram com o cabelo assim? Você andava na rua, era aquele monte de gente com o mesmo corte. Agora tem aquele corte moicano, por causa do jogador famoso do Santos, o Neymar. Mas as pessoas hoje não querem mais imitar Jesus. Não querem mais imitar aquele que deu a vida por elas na cruz do Calvário. Imitam pessoas que nem sabem que elas existem, que nem sabem que elas existem nessa terra, que nunca vão conversar com ela, que nunca vão nem olhar para ela, mas aquele que sempre tem olhado por nós, que deu o seu sangue por nós, que merece toda a honra e toda a glória,
esse as pessoas colocam de lado. Mas para isso ele veio, para nos livrar desse espírito mundano a qual as pessoas estão vivendo e andando, para que nós, a partir de então, não vivamos mais uma vida baseada no mundanismo, mas vivamos uma vida para agradar o Deus Todo-Poderoso. Esse é o nosso grande alvo. Glória a Deus, aleluia. Versículo 5. Ao qual glória para todos sempre. Amém. Ou seja, a glória eternamente somente a Deus e a Cristo. Versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa, estou maravilhado, estou perplexo, de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ainda que eu, Paulo, ou o anjo, Gabriel, Miguel, o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema, além do que já está escrito na Bíblia. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. A palavra anátema é amaldiçoado. Seja amaldiçoado se alguém vos anuncia outro evangelho, além do que já está posto. O evangelho da mensagem da cruz, que é loucura para quem perece, mas para nós é salvação e poder de Deus. O evangelho da renúncia. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O evangelho que nós somos salvos, não pelas obras, mas somente pela graça de Deus. O evangelho que diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. O evangelho que diz, quem quer ser rico nos céus, ajunte então seus tesouros lá, e não viva uma vida preocupada somente a juntar tesouros nessa terra, pois aonde estiver o teu coração, estará o teu tesouro. Aonde estiver o teu coração, se o teu coração estiver na terra, nos bens materiais, esse vai ser o teu tesouro. Mas se o teu coração estiver no céu, estiver em Cristo, nas coisas de Deus, então o teu tesouro vai ser lá, você é de lá. Este é o Evangelho de Jesus. É as boas novas de salvação. Mas hoje há vários evangelhos. Há o Evangelho da nossa era, do nosso século, o Evangelho da prosperidade. O que é este Evangelho da prosperidade? O principal defensor no Brasil do Evangelho da prosperidade é o Edir Macedo. Mas muitas deles, infelizmente, aderiram ao ensino dele. Até mesmo as mais tradicionais. Quantas estão se curvando a este Evangelho da prosperidade? Igrejas pentecostais, igrejas tradicionais, igrejas neopentecostais, igrejas ortodoxas. E esse Evangelho, sabe de onde veio o Evangelho da prosperidade? Veio da América. O Edir Macedo não criou esse Evangelho. Ele veio dos Estados Unidos, de líderes lá que acharam que a vontade de Deus é que os cristãos sejam ricos e tenham muita prosperidade. Então eles criaram essa teologia, escreveram livros baseados nisso, e infelizmente, como o Brasil importa tudo que é de fora, tudo que os Estados Unidos faz, o Brasil quer fazer igual, então importaram e trazeram este Evangelho para o Brasil. Mas se você quiser e tiver curiosidade de estudar a história da igreja, irmãos, nós não somos os melhores cristãos, não. Há 2000 anos de história do cristianismo. Começou com Cristo e veio até o ano de 2000. Há 2000 anos de história do cristianismo. E você nunca vai ver os reformadores, Lutero, Calvino, John Knox. Você nunca vai ver os pais da igreja, Tertuliano, Agostinho. Você nunca vai ver os apóstolos da igreja, Paulo, Pedro, João. Você nunca vai ver os missionários, os avivalistas, John Wesley, Jonathan Edwards. E toda a história da igreja, os puritanos. Você nunca vai ver a pregação deles sendo baseado em incentivar os crentes a se enriquecerem, nem adquirirem bênçãos materiais. Você nunca vai ver John Wesley, você nunca vai ver Jonathan Edwards,
você nunca vai ver Martinho Lutero, você nunca vai ver o apóstolo Paulo, nem mesmo Jesus Cristo, chamando o povo para vir à igreja para ter prosperidade, chamando o povo para fazer um simpósio, um seminário de como ficar rico. E esse evangelho, ele entrou de uma maneira tão forte nas igrejas, que muitos estão não servindo mais a Deus, mas estão servindo a Mamon. O amor ao dinheiro é a raiz da teologia da prosperidade. O amor ao dinheiro é a raiz dessa teologia, dessa doutrina, desse ensinamento diabólico que está sendo pregado nas igrejas. A salvação ficou em segundo lugar, ficou em terceiro, ficou em quarto, em quinto, e o primeiro objetivo da pessoa de ir na igreja, irmãos, é prosperar, é ter uma vida feliz. As pessoas lotam as igrejas hoje com essa intenção. E a culpa tanto nem é dela, mas é dos pregadores, é daqueles que não querem mais ensinar o evangelho, pois ele não dá ibope, mas querem ensinar algo que a pessoa, que o mundo ímpio deseja. Se eu, irmãos, viver uma vida somente para correr atrás do dinheiro, que diferença tenho eu para o mundano? Não tem nenhuma diferença. A única diferença é que eu frequento uma igreja e ele não. Mas o Deus é o mesmo que está servindo. O desejo é o mesmo. Mas o desejo de um cristão, qual é? Buscar as coisas do alto, do céu. As coisas da terra, Deus acrescenta. Se Deus quiser acrescentar mais, amém. Se Ele não quiser, amém. E a prosperidade que a Bíblia ensina é muito simples. Trabalha, estuda. E se Deus quiser te prosperar, Ele vai. Se Ele não quiser, amém. O importante é a salvação, o importante é ganhar almas, o importante é fazer as coisas de Deus. Mas esse evangelho da prosperidade, infelizmente, invadiu a igreja. Outro evangelho que está entrando nas igrejas, o evangelho ecumênico. Vocês irmãos ouviram essa palavra? O que é o ecumenismo? É a reunião de todas as religiões numa só. É a propagação que Deus é amor. É muito amor, mas nada de justiça. Ele é muito amor, mas não é justiça. Então esse evangelho ecumênico, essa teologia liberal, é um outro evangelho, seja anátema, disse Paulo. É o evangelho que os homossexuais pregam. Duas mulheres casadas, entre aspas, porque não são, a gente sabe que casamento é homem e mulher, mas infelizmente nesse mundo que vivemos já tem aceitado esse tipo de conduta. Duas mulheres abandonaram os maridos, se uniram, fundaram uma igreja de São Paulo. E elas dizem, Deus é amor, Cristo recebe a gente como a gente é, não precisa de mudança. Nós nascemos assim, vamos ser assim. Se é que alguém nasce homossexual, ou nasce homem ou nasce mulher. Nunca vi ninguém nascer homossexual. E no Rio de Janeiro também tem essa igreja, que são dois homens casados, dois homens, imagina só como é que é a coisa. E eles estão querendo até fazer lei, aquela governanta Marta Suplicy, ela quer fazer uma lei para tirar a palavra pai e mãe dos documentos. Porque eles acham que a palavra pai e mãe é o mal feito para os homossexuais. Porque se tiver dois homens, duas mulheres, o que eles vão dizer para os filhos deles, se eles adotarem? Você é meu pai ou você é minha mãe? Quem que vai ser o pai e a mãe nessa história? Se é dois homens juntos e duas mulheres. Então eles acham que a palavra pai e mãe é uma afronta à conduta pecaminosa deles. Então eles estão querendo até fazer essas leis lá no Congresso em Brasília para tentar tirar a palavra pai e mãe, família, para permitir homem casar com homem, para querer obrigar os pastores, padres, religiosos que seja, fazer casamento de homem com homem, mulher com mulher. Esse é outro evangelho, seja anátema. Por isso eu abomino, irmão, não sei se o pastor concorda comigo, eu tenho nojo de pregador, que fica só paparicando o povo, que fica dizendo assim, Deus é amor, Deus é bom, Deus vai te perdoar, Deus vai ter paciência com você, Deus vai te ajudar, Deus é isso, Deus é aquilo, a pessoa está no pecado, está numa viada, está na fornicação, está nas drogas, está em tantas misérias. Mas a pessoa fica 5 anos dentro de uma igreja e nunca houve uma repreensão dentro da igreja. Nunca houve uma repreensão pela palavra, através do pastor, do evangelista, porque dizem eles, nós não podemos pregar duro, temos que pregar leve para atrair as pessoas para a igreja. Graças a Deus, nós seguimos o mesmo espírito de Paulo, de Jesus, de João Batista e de Jeremias. Vamos pregar a palavra de Deus. E se Deus quiser, Ele vai converter o coração das pessoas
que estão ouvindo. Agora, se Deus não converteu o coração das pessoas que estão ouvindo através da proclamação da verdade, não é nós que vamos converter. Pois Jesus disse, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Então, se a pessoa não está ouvindo porque não é de Deus, ou seja, não quer salvação, não quer compromisso com Deus, então realmente ela vai embora. Não vai ser eu que vou ter que colocar baile aqui na igreja, balada gospel, arraiar de Jesus, fazer pagode, fazer carnaval, fazer tantas campanhas antibíblicas de sabão ungido, de rosa ungida, para deixar as pessoas aqui dentro. Se for para seguir por esse ritmo, poderemos até seguir essa igreja em breve ficaria lotada de pessoas, não vindo atrás do Evangelho, mas vindo atrás do Evangelho moderno, do Evangelho ecumênico, do Evangelho da prosperidade, do Evangelho mundano, a qual disse Paulo, é outro Evangelho. Mesmo que seja revelado por um anjo, mesmo que descer um anjo aqui agora e dizer, eu quero que você pregue dessa maneira, só que se dessa maneira não for da maneira bíblica, seja anátema. Qualquer anjo, seja Miguel, seja Gabriel, seja um suposto Jesus, que aparecer aqui agora e falar, eu sou Jesus, mas se é Jesus de verdade, ele não vai contradizer o que ele já disse na palavra dele. Pois a palavra dele diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Balada gospel. Eu estava no Facebook e eu vi lá na internet, uma igreja de São Paulo, eu até coloquei lá, convidando os jovens para balada à noite. Depois do culto, tem uma balada para os jovens, com músicas, bebidas, não sei, eles dizem que não é alcoólica, deve ser suco, refrigerante, e ia ser uma festa fantasia. Olha só aonde o nível de cristãos que estão sendo formados nessas igrejas. Estão cada vez mais decaindo do verdadeiro evangelho e passando para o outro evangelho. O mundanismo tem entrado. Antigamente, há 20 anos atrás, era feito vigília de oração, não é? Onde os crentes oravam. Hoje o povo não quer vigília mais, quer balada. Os jovens querem balada. Então o pastor, para não perder os jovens para o mundo, eles vão fazer baladas, vão fazer tantas coisas que desagradam a Deus. Eles estão preocupados em mais agradar o povo do que agradar a Deus. Eu acho que eles são semelhantes a Arão. Quando Moisés foi para o monte, o que o povo fez? O povo chegou para Arão, Arão, eu quero que você faça um Deus que vai diante de nós. O que Arão fez? Arão fabricou um bezerro de ouro. E quantos sacerdotes, pastores, estão sucumbindo ao povo, e estão fabricando bezerro de ouro, colocando no lugar do culto a Deus, e fazendo o povo adorar e se prostituir. Não são como Moisés mais. Eles subiram ao monte para ter um contato com Deus, receber as leis de Deus, os mandamentos do Evangelho, as palavras de Deus, eles estão se prostituindo junto com o povo. Então, dois líderes, Moisés e Arão, e a maioria tem seguido o exemplo de Arão. Não sei se os irmãos lembram, a Bíblia diz que Arão, quando Moisés foi para o monte, ficou 40 dias, o povo achou que Moisés tinha morrido. E disse, olha, nós não podemos ficar sem Deus. Sem contarmos que eles já tinham visto todas as maravilhas que Deus tinha feito no Egito. Nós não podemos ficar sem Deus, Arão. Faz um Deus para nós aí. Um Deus fácil de seguir. Porque esse Deus, na Bíblia, ele é muito difícil de seguir. Ele quer renúncia, ele quer santidade, ele quer que eu seja fiel à minha mulher até que a morte separe. Eu não quero um Deus assim. Eu quero um Deus que queira eu feliz, mas não que queira que eu renuncie à minha vontade. Eu quero um Deus que me faça feliz, que me faça próspero, bem-sucedido. Esse é o Deus que as pessoas querem. O que Arão fez? Arão, ao invés de falar não, porque nós só adoramos a Deus, sabe o que ele fez? Pega os ouros que vocês têm aí, dos brincos, das joias, traz tudo para mim. Sou certo. Arão derreteu tudo, fundiu um bezerro de ouro, e o povo começou a idolatrar aquilo lá. Imagina a tristeza de Deus, irmãos, de ver aquilo lá. Tinha tirado o povo do Egito, agora o povo não passou nem meses, estavam lá, se prostrando diante de um bezerro de ouro, adorando o bezerro de ouro. Por quê? Porque o povo queria. E quando o líder faz o que o povo quer, ele quebra a cara. Vemos Saul. Saul, o povo disse, poupa o melhor do rebanho. Deus tinha mandado matar, não tinha? Ele quis poupar para agradar a si mesmo e agradar o povo. O que aconteceu? Foi rejeitado por Deus. Então, irmãos, nós devemos ficar no que está escrito no Evangelho.
Mesmo que sejamos a minoria, ou mesmo que estejamos sozinhos, é melhor estar sozinho com Deus e ir para o céu do que estar com a multidão do caminho largo e ir para o inferno. Então esses são os outros evangelhos que têm sido pregados por aí. Tantos eu poderia falar aqui, mundanismo. Esses dias eu vi na internet também, eu falei para os irmãos já, um cruzeiro pentecostal. Os irmãos sabem o que é um cruzeiro? É um navio que vai viajando pelo mar e vai passando em várias cidades. E nesse cruzeiro pentecostal, num dia ter vigília, no outro dia ter balada, num dia ter oração, no outro dia ter show de axé gospel, rap gospel, rock gospel e tantas coisas. É o mundo entrando para dentro da igreja. Lá no Rio de Janeiro, sabe o que eles fazem? Os irmãos, a gente mora em cidade pequena, por isso que os irmãos talvez fiquem até duvidando do que eu estou falando. Mas pesquisa na internet, pesquisa para os irmãos verem, vai a fundo para os irmãos verem. Lá no Rio, em São Paulo também, eles tiram o púlpito do lugar, afastam as cadeiras, montam um ringue de vale tudo, não sei se os irmãos já viram essa luta, MMA, passa direto na Globo, é um esporte de luta livre, e coloca as pessoas para lutar ali, para sair os jovens para, entre aspas, a sair os jovens para Cristo. Mas não estão saindo os jovens para Cristo, estão saindo os jovens para a violência. Porque o que atrai o pecador para Cristo é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus, e não coisas carnais, coisas do mundo, mundanas. Então, infelizmente, estes são os evangelhos que têm sido pregados por este mundo afora. Por isso está difícil ser crente no Brasil, ser cristão no Brasil. Porque a maioria que se considera cristão nunca de fato foi, nem nasceu de novo. Simplesmente acha que ser cristão é frequentar uma denominação, ouvir uma palavra, depois ir embora para sua casa, depois volta no outro dia. Isso é ser cristão para o brasileiro. Os brasileiros se consideram um país cristão. A maioria é católica, a maioria é evangélica, mas não tem nada de Cristo na vida. Tem de religião, mas de Cristo, do Evangelho, não tem nada. Porque se tivesse, essa nação seria diferente, irmãos. Não estaria essa podridão que está. Se tivesse realmente cheio de cristãos comprometidos com a palavra e com o Evangelho. Sem contar esse Evangelho do escândalo, irmãos. Qual é esse Evangelho do escândalo? É o que nós vemos direto na televisão. Pastores roubando a igreja, comprando fazenda, comprando casas em Nova York. Todos eles, ainda um tem a cara de pau de falar mal do outro na televisão. E os todos fazem a mesma coisa. Comprando avião, comprando helicóptero, fazendo império. Sendo que Cristo, Paulo, os apóstolos, nunca viveram na riqueza. Sempre eles viveram com o pão de cada dia, e quando eles tinham muito, eles repartiam com os que não tinham. Então nós vemos esses vários evangelhos sendo pregados por aí. Então, é isso que está acontecendo, irmãos. Esses evangelhos são os que mais têm atrapalhado o evangelho bíblico. Não é os católicos que têm atrapalhado o evangelho bíblico, não é os testemunhos de Jeová, não é os mormons, não é os espíritas, não é os maçônicos. Eles podem até ter um pouco atrapalhar o verdadeiro evangelho. Mas o que mais tem atrapalhado a igreja de Cristo é a própria igreja apóstata. A igreja que se desviou da fé, se desviou da palavra de Deus e está seguindo o seu próprio conceito, sua própria vontade. Então, esse outro evangelho que Paulo disse em Gálatas, que eles estavam abandonando, hoje está acontecendo a mesma coisa. Versículo de número 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Olha o que Paulo vai dizer. Eu vou repetir. Porque persuado eu tento agora persuadir, convencer eu, agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se ele estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, todos os pastores, todos os cristãos que querem agradar homens, não são servos de Cristo. Não são. Porque o objetivo deles é a fama dos homens, é o aplauso dos homens, é a glória que vem dos homens, é a glória que vem do dinheiro que eles podem dar, mas não é
a glória de Cristo. Não é a presença de Cristo. Não é agradar a Deus. Então esse era o objetivo de Paulo. Tanto que não me escandaliza que lá em 2 Timóteo todo mundo abandona ele, Demas abandona ele, amor e presente certo, todos desamparam ele, mas ele diz, o Senhor não me abandonou. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Por quê? Porque se Paulo fosse um hipócrita e quisesse agradar os homens, com certeza nem decapitado ele seria. Porque quando o imperador mandasse ele se prostrar e lhe adorar, ele tinha se prostrado, adorado o imperador, e podia até dar desculpa, olha, estou pregando o evangelho, Deus vai entender, eu vou adorar esse homem aqui, depois Deus vai me perdoar. Não, Paulo queria agradar a Deus. João Batista, se ele quisesse, estaria vivo até hoje. Era só não tocar no pecado de Herodes. Ah, ele é rei? Eu não vou mexer com o rei, não. Eu vou tentar agradar ele, eu vou tentar pregar uma palavra tão bonita que Herodes vai se agradar de mim, vai me chamar para ir lá no palácio dele, vai me dar um bom salário e eu vou ficar rico. Olha só a intenção do diabo, que muitos têm caído hoje. Muitos evangélicos, pastores famosos têm caído. Eles querem pregar o evangelho agradável aos homens. Então, eles estão se corrompendo e enganando-se a si mesmos. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos nessa cobiça se apostataram da fé, transpassando-se a si mesmos com muitas dores, que está lá em 1 Timóteo, capítulo de número 6. Lembremos de segunda-feira passada, Romanos 16. O que Paulo fala para os romanos, para os cristãos romanos? Cuidado com os falsos mestres. Eles lisonjeiam com palavras suaves e agradáveis para enganar os simples. Ou seja, o objetivo deles não é agradar a Deus, não é que você agrade a Deus, não é que você vá para o céu. O objetivo deles é agradar você. Então nem aí se Deus está gostando ou não está. Por isso que acontece tudo isso que eu falei para os irmãos. Balada gosta, o objetivo deles não é a glória de Deus, é agradar o mundo, é agradar os homens. Com a desculpa ainda de salvar a alma, de fazer isso para ganhar a alma. Isso é o cúmulo, né? Deixar os mandamentos da Bíblia de lado para tentar ganhar almas. Sendo que, em vez de ganhar almas, eles estão levando mais almas junto com eles para o inferno. Pois um cego seguia outro cego, os dois vão para o buraco. E todo pregador do falso evangelho, ele faz exatamente isso. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 23. Verso 15. Olha só que os pregadores do falso evangelho têm feito. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Prosélito é um convertido ao judaísmo. E depois de teres feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então olha só o zelo dos fariseus. Eles percorriam o mar, atravessavam o mar, não é para ganhar uma multidão, só para ganhar uma alma, entre aspas, né? Para a religião deles, para a seita deles. E Jesus está falando assim, e quando vocês conseguem, vocês fazem dessa alma filhos do inferno 2 vezes mais do que a vós. Então esse é o Jesus da Bíblia. Não é aquele somente que disse palavras agradáveis, mas que disse palavras duras como essa que eu acabei de ler. Então, as pessoas fazem o mundo e fundo para ganhar almas. E quando ganham, não estão ganhando para Jesus. Estão ganhando ao inferno. Estão somente convertendo elas para a própria condenação eterna. Assim, os fariseus faziam. E essa geração tem feito o mesmo. Quando eles fazem de todos esses métodos e evangelhos que eu disse aqui, para agradar homens, eles estão tão somente fazendo isso, para convertê-los para suas religiões apóstatas, evangelhos apóstatas, e os transformando em filhos do inferno 2 vezes mais do que eles. João capítulo 12, essa palavra é interessante.
João 12, verso 42 e 46. Olha só porque muitos não receberam Jesus. Aqui vai falar o porquê. E é o que acontece hoje. Porque muitos não pregam o evangelho de verdade, mas enganam o povo. Aqui está a resposta. João capítulo 12, verso 42. Diz assim: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, creram em Jesus, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, ou seja, da igreja atual que existia naquela época, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Sabe o que me entristece muito? Que a maioria desse povo que está ligando, eles sabem que estão errados. E eles creem em Jesus. E quando eles ouvem alguém pregar o Evangelho como ele é realmente, eles até creem, mas não tomam uma decisão por Jesus, pela defesa do Evangelho, como Martinho Lutero tomou uma decisão, mesmo sendo excluído da comunhão da Igreja Católica Romana. Eles não tomam. Por que não tomam? Porque eles amam mais a glória dos homens, a glória da religião, inclusive a evangélica apóstata atual, que está rondando a maioria das denominações, do que a glória de Deus. Eles amam mais a glória do homem, dos líderes, do povo, que o dinheiro está dando para eles por pregar pelo falso evangelho, da fama, do que a glória de Deus. A história se repete, irmãos. Aqui não está falando de qualquer um. Nem nós aqui poderemos ser enquadrados nessa história, se for ver. Aqui está falando dos principais dos sacerdotes, ou seja, dos líderes eminentes de Israel. Ou seja, se fosse hoje, ia falar dos pastores presidentes, dos grandes campos de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Manaus, das grandes capitais, os líderes da televisão. Não querem pregar o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque estão amando mais a glória dos homens desse mundo. Qual é a glória do homem? A fama, o dinheiro, que o dinheiro pode dar, o status, do que a glória de Deus. Essa palavra, infelizmente e felizmente, está se cumprindo. Infelizmente, para aqueles que querem a glória do homem, querem agradar o homem. E felizmente, para aqueles que querem agradar a Deus e não estão nem aí com o que o homem diz, com o que o homem pensa, porque o alvo deles é Cristo, o alvo deles é agradar a Deus. Agora eu vejo um homem que rejeitou a glória do mundo para amar a glória de Deus. Tem vários na Bíblia, mas eu vou citar um exemplo só. Moisés. Hebreus capítulo 11. Meu Deus. Hebreus capítulo 11. Moisés foi Moisés, né, irmãos? Por que Moisés foi Moisés? Olha um dos motivos aqui. Muitos não estão dispostos a fazer o que ele fez. Hebreus capítulo 11, verso de número 24, 25, 26. Hebreus 11 vai falar sobre a fé. Olha só a atitude de Moisés perante a glória do mundo. A glória que o mundo pode dar. Por isso, ser cristão é loucura para o mundo. Porque o mundo acha um cara louco, um camarada louco, que abandona a glória que o mundo pode dar, o dinheiro que o mundo pode dar, que ele poderia estar enganando muito, fazendo muitas coisas erradas, e tendo uma vida próspera e feliz entre aspas nessa terra, mas ele renuncia tudo que ele tem para agradar um Deus que ele não vê, mesmo às vezes sofrendo, ele está alegre. Então esse evangelho para o mundo é uma loucura, mas para nós é salvação e poder de Deus. Hebreus 11 diz assim, verso 24. Olha o que Moisés escolheu deixar e escolheu seguir. Vai estar nesse texto. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério, a vergonha, o sofrimento de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa eterna. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como que vendo o
invisível. Eu jamais vou fazer essa renúncia que ele fez, você jamais. Primeiro porque nós somos filhos de Faraó, filhos da filha de Faraó. Moisés aqui poderia ser um possível Faraó. Quem era Faraó? O Egito, na época de Moisés, comandava o mundo inteiro. Era a maior nação, a nação mais rica, mais potente. O Faraó tinha tudo o que ele queria. Mulheres à vontade, dinheiro à vontade, adoração do povo à vontade. Tudo que ele queria, ele fazia. As pirâmides dos faraós existem até hoje. Os irmãos vê, lá no Egito, as grandes pirâmides existem até hoje. O que é uma pirâmide? Pirâmide nada é mais do que uma sepultura, um túmulo dos grandes faraós. Daí dá para os irmãos entender a riqueza que aqueles homens tinham. Há milhares de anos as pirâmides estão em pé. Se você vai no Egito, elas estão lá até hoje. E é um cemitério do faraó. É um túmulo do faraó. Nem Silvio Santos, nem Bill Gates teriam a condição de fazer uma coisa daquela. E eles nem tinham máquinas como tem hoje. E fizeram as pirâmides e trabalharam para o faraó. Então, era um homem riquíssimo. Moisés rejeitou aquilo, irmãos. E não rejeitou aquilo porque ele foi forçado. Ninguém forçou ele a fazer aquela escolha. Deus não forçou ele. Ele rejeitou por livre e espontânea vontade. E o que ele escolheu no lugar? Ser líder de Israel? Não, ele não escolheu isso. Tanto que ele quis até fugir disso. O que ele escolheu? Sofrer, ser maltratado com os escravos, com o povo de Deus. Porque o povo dele era escravo no Egito. Ele preferiu sofrer a vergonha de Cristo do que ter o gozo e o prazer que o pecado proporciona momentaneamente. Olha só, um homem que escolheu, como Paulo, agradar a Deus e não aos homens. Olha só a escolha de Moisés. Renunciou, para você entender, renunciou seu presidente da república pelo resto da vida dele, seu líder de toda uma nação mais rica do mundo, para sofrer com o povo de Deus. Para sofrer o vitupério, a vergonha, o vexame de Cristo. A cruz de Cristo. Tomar a cruz e seguir a Cristo. Renunciou todos os tesouros do Egito, porque a recompensa dele era o céu, era eterna. Então aqui nós vemos a diferença, irmãos, do verdadeiro evangelho para o falso evangelho. Se o falso evangelho promete para a pessoa e incentiva a pessoa a buscar a glória do Egito, o verdadeiro evangelho manda você renunciar e rejeitar as coisas do Egito. Então, o que Moisés deixou e o que ele escolheu, possivelmente, quase nenhum homem da história teria coragem de fazer a renúncia que ele fez. Mas tudo que ele fez, Deus o retribuiu, o abençoou e o glorificou para todo sempre. Porque a escolha dele foi a certa. Se ele tivesse escolhido ser faraó, hoje nós nem falaríamos dele. Talvez nem na história ele seria lembrado. Então, se você quer ter uma história para toda a eternidade, sirva a Deus, sirva a Cristo. Verso 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então o evangelho que Paulo pregava, ele não aprendeu e não recebeu de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, que é para nós hoje a sua palavra. Não precisamos de nenhuma nova revelação, de nenhuma nova profecia para seguir Jesus. Não precisamos que suba aqui no púlpito um homem para revelar o nosso CPF, o nosso RG, o nosso passado inteiro, para nós acreditarmos no Evangelho. O que nós precisamos tão somente é do Evangelho que foi escrito para nossa salvação e para nos guiar pelo caminho de Deus. Paulo então recebeu o Evangelho do próprio Jesus. Verso 13. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Paulo então vai falar o seu testemunho, a sua conduta no judaísmo. Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, destruía. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Olha só o evangelho da graça de Deus.
Jesus escolheu um perseguidor da igreja, um homem que assolava a igreja. Paulo assolava a igreja. Tem pessoas que não entendem o que é isso. Se Paulo hoje estivesse na nossa época, antes de se converter, sabe o que ele faria? Ele entraria nessa igreja, quebraria tudo, nos bateria, nos espancaria e nos levaria para a cadeia. Era isso que Paulo fazia com os cristãos primitivos. Mesmo assim, Deus os salvou. Aí nós vemos o grande amor de Deus, o grande mistério do amor de Deus, que é incondicional. Paulo não fez nada que merecesse ser amado. Pelo contrário, ele merecia receber uma punição severa de Deus, pelo fazer o que ele fazia. Mesmo assim, a graça de Deus foi maior do que o pecado de Paulo e o salvou do judaísmo, da religiosidade, para seguir as palavras de Deus, para seguir o Evangelho do Senhor. Verso 15. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Deus escolheu Paulo no ventre da mãe dele. Já o separou para o ministério, para apóstolo, pela sua graça. Então, aqui é o que nós vemos. Não depende do que nós fazemos, depende somente da escolha de Deus. Deus já tinha escolhido Paulo, antes dele nascer, separado ele para ser um apóstolo. E automaticamente ele seria, porque Deus, operando Deus, quem impedirá? Nem mesmo o homem pode impedir o agir de Deus na vida dele, quando Deus realmente o chama. Jonas tentou, foi para a barriga da baleia, teve que fazer a vontade do Senhor. Então, não tem jeito, irmão. Quando Deus chama, nós devemos fazer a sua vontade. Verso 16. Revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, os apóstolos que andaram com Jesus. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro. Eu fiquei com ele 15 dias, e não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Esse Tiago não é o apóstolo Tiago, mas era irmão de sangue de Jesus, filho de Maria e José. Porque Jesus nasceu de Maria, concebido pelo Espírito Santo. E depois que ele nasce, Maria então tem relações sexuais, normalmente como todo casal tem, com o seu marido José, e eles têm filhos, irmãos, Jesus tinha irmãos e irmãs. Judas e Tiago, que tem as cartas lá no final da Bíblia de Apocalipse, os próprios irmãos de Jesus, que quando ele estava vivo, não acreditavam nele. Mas depois que ele morreu, ressuscitou, eles se converteram e também foram pregadores do Evangelho de Deus. Então, é esses aqui que Paulo se refere quando vê lá em Jerusalém. Paulo ficou por 6 anos na Arábia e em Damasco, pregando a palavra. E depois desses 6 anos, ele desce a Jerusalém, fica 15 dias com Pedro, com Tiago, irmão do Senhor. E ali eles têm uma conversa, não sei o que eles conversam, com certeza sobre o Evangelho. Eu tinha certeza que Paulo tinha curiosidade de saber como que era andar com Jesus, porque ele não tinha andado, ele só tinha tido a revelação e a visão, mas Pedro tinha andado com ele fisicamente, então com certeza Paulo devia ter perguntado várias coisas para ele, como que Jesus era, como ele andava, como ele fazia a obra. Então, ele tem esse contato de comunhão com os apóstolos. Verso 20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguia, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificava a Deus a respeito de mim. Olha o testemunho de Paulo. Ele chegava na cidade, as pessoas diziam, olha, aquele que perseguia nós, que tentava destruir a nossa fé, agora é aquele que anuncia. Então eles glorificavam a Deus pelo que Deus tinha feito na vida de Paulo. Mas olha que gostoso, quando você vai a algum lugar e as pessoas glorificam a Deus pelo que Deus fez na sua vida, pela obra que Deus fez na sua vida, pela salvação que Deus fez na sua vida, pelos milagres que Deus fez na sua vida, pela conversão. Então, as pessoas glorificavam a Deus
quando viam Paulo pregar, o apóstolo, quando ele saiu pelas partes da Síria, da Cilícia, pregando o Evangelho do Senhor. Não conheciam Paulo de ouvir ou de ver, mas conheciam somente o murmúrio das pessoas. A notícia corre, né? Qual que era a notícia que corria? Aquele que perseguia, que nos perseguia, agora anuncia. Agora a fé que antes destruía. Até rimou lá. Aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. O perseguidor. Olha só o poder de Deus, irmãos. Transformou o perseguidor agora em anunciador, e ele foi perseguido pelo Evangelho de Cristo Jesus. Por isso nós temos que ser ferros, buscar a Deus, crer em Deus, orar, porque com certeza tem pessoas lá fora, tem pessoas talvez na nossa família, na nossa casa, que podem ser perseguidores, podem rejeitar o Evangelho, viver uma vida de pecado, mas pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pelo poder da oração, da fé, eles podem se converter. Deus pode converter eles e eles serem muito melhores cristãos do que nós temos sido. Assim foi com Paulo. Paulo foi o apóstolo que mais trabalhou, que mais correu o mundo para pregar o Evangelho do Senhor. Quem diria? Deveria ser Pedro, Tiago, João, mas Deus é um Deus de mistério. Aí ele andou com Jesus, agora se transformou no maior de todos os apóstolos. Contudo, ele mesmo disse: eu sou o menor, porque persegui a igreja. Depois, lá em Timóteo, ele vai dizer: eu sou o principal dos pecadores. Um homem com essa grandeza de reconhecer a sua pequenez. Isso é uma grandeza que Deus faz na vida dos salvos, irmãos. Quanto mais eles caminham com Deus, mais eles sabem o seu estado de pecado, a sua pecaminosidade, e mais eles creem na graça e no amor de Deus. Assim foi com Paulo. Paulo, no final da sua jornada, ele vai dizer: eu sou o principal dos pecadores. Ele não está dizendo: eu sou o melhor apóstolo, eu sou o homem mais santo, mas eu sou o principal, mas mesmo assim a graça me salvou, me transformou para ser o ministro do Evangelho. E quando ele vai falar tudo o que ele fez, todas as pregações que ele pregou, almas que ele ganhou, ele vai dizer: não fui eu, mas a graça de Deus comigo. Lá em 2 Timóteo ele vai dizer sobre isso. Então este é o reconhecimento que você deve ter, que eu devo ter, que somos totalmente dependentes de Deus. Amém? Segunda-feira que vem vamos continuar o capítulo de número 2. Aleluia. Vamos orar? Agradecer a Deus. Agradeça a Deus por ter aberto seus olhos. Você poderia estar hoje enganada pelo falso evangelho, pelas falsas palavras. Meu Deus! Você poderia estar sendo enganado, mas Deus teve misericórdia de mim e teve misericórdia de você. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por estar aqui, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã. Nosso objetivo hoje é agradar a Deus e não a homens. Nosso objetivo, nosso alvo é imitar Cristo, é andar conforme Cristo, não conforme esse mundo ordena, manda, conforme a moda, a cultura desse mundo. Mas o nosso desejo e vontade é renunciar nossas vontades, os nossos desejos, para fazer a vontade e o desejo de Cristo para a nossa vida. Abençoa cada irmão, cada irmã, levando eles em paz para os seus lares, em nome de Jesus. Amém.